E aí, tudo bem? O que você faz no horário de almoço? Ou no fim do dia, à noite, final de semana? Que tal fazer igual eu, que estou construindo um ukulele? É, é isso aí, é o Luthieria de Pobre, no ar. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o quarto episódio do nosso Luthieria de Pobre. A gente está fazendo um ukulele de baixo custo. Nesse episódio de hoje vou mostrar como tirar os excessos e a gente começar a nivelar e montar o corpinho. Beleza? Bom, aqui eu vou cortar isso aqui na altura certa. Tá? Para cortar na altura, de uma forma muito fácil, é ter um apoio que dá a altura certa. Aí você vai andando a peça. Bom, só um comentário aqui. Eu estava fazendo isso aqui, né? O ideal é ter uma base mais larga. Pode ser o rolo da fita crepe, um livro, alguma coisa. Obviamente, uma borracha vai ficar tremendo, não vai dar a altura certa. Então pegue alguma coisa que fique estável, que não fique tremendo. O apoio não tá bom aqui. Isso aqui é só para tirar uma quantidade mais ou menos padronizada das duas peças. Depois eu nivelo na lixa. Chegou a hora de cortar a altura aqui. Infelizmente, não fiz isso antes. Eu recomendo que você já trabalhe com as tiras de madeira na altura que você pretende que fique o seu ukulele. Tá? Então eu fiz com a madeira inteira e depois agora para cortar é mais complicado cortar quando está curvado. O que você faz aqui para cortar curvado? Então o que eu vou fazer aqui, eu dei o início de corte com estilete. Se você olhar aqui tem o princípio de corte de estilete. E eu estou vindo aqui com uma chave de fenda mesmo e estou pressionando aqui nos vãos e abrindo e quebrando. Como é compensado, a madeira fica em várias camadinhas. Então, a de fora eu cortei com estilete e as camadas internas eu estou quebrando. Depois eu vou ter que lixar isso. Então, eu recomendo fortemente que você acerte a madeira antes. As minhas duas pranchas já estão coladas. Depois eu vou tirar a fita assim que elas eu for usar elas. Por enquanto não tem necessidade, vou deixar secando mais um pouco a cola, mas já passou um dia inteiro, e agora é hora de eu começar isso aqui. Depois, na hora que eu tiver com o molde pronto, com a altura certa, eu vou cortar no formato do molde das laterais. Acabei de quebrar a lateral. A parte boa de ter feito isso é que vai me sobrar agora essas tirinhas de madeira. Poderia ainda quebrar na metade. Eu vou fazer um reforço para aumentar a espessura. Eu vou colar por dentro depois de algum momento para aumentar a espessura e aumentar a área de contato da lateral com o tampo. Aí isso eu já ia fazer de qualquer forma com outra madeira, mas essa aqui já está até curvada, então já vai me poupar algum trabalho. Então só curiosidade. Agora eu vou lixar. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Tem que estar bem irregular. Coloca a lixa numa superfície. Já tem um pouco, tem alguns dentinhos, mas já começa a nivelar. A ideia é fazer isso até ficar com a espessura certa. E depois de cortar as peças, eu vi que eu não cortei na mesma altura. Se você perceber, então a diferença de altura
razoável. Fazer uma marca aqui. Eliminar tudo isso. Eu vou tentar começar na lixa, mas se começar a ficar complicado vai nesse estilete mesmo. Talvez ir tirando aqui seja melhor. Vamos ver. Vou trabalhando aqui, mas a ideia é só cortar essa altura. Só um detalhe aqui, pessoal, é que eu não vou nivelar perfeitamente ainda nessa fase, tá? Depois eu vou juntar as metades. Eu vou colar, eu vou juntar as metades, vou colar um reforço interno. E daí na hora que tiver esse reforço interno, né, tudo pronto, vai estar no formato certo. Antes de colar o tampo, que daí eu vou lixar ele inteiro já montado. Eu vou colocar uns bloquinhos de madeira aqui para ajudar a travar o instrumento. E aí eu vou trabalhar com ele, tá? Então por enquanto nada de lixar muito, deixar perfeitinho, que não tem necessidade, isso vai ser ajustado depois. É isso aí, pessoal. Agora que eu estou com os meus lados já nivelados, lixei um pouquinho a altura, os dois estão mais ou menos do mesmo tamanho, né? O que eu vou fazer agora é tirar esses excessos, né, que estão sobrando aqui e aqui. Para isso, a forma que eu considero melhor de fazer é colocar no molde. Então tá aqui o meu molde, né, bem vagabundo, né, com madeira, eu já falei, é um compensado, né, de construção que eu peguei na rua, cortei na tico-tico, preguei para deixar eles juntos, né, e usei um molde de um ukulele que um amigo meu tem. É um ukulele, ele é o soprano, o tamanho dele. Tem soprano, barítono, tenor. Esse ukulele é soprano. É interessante que ele fique bem justo aqui, né? Como eu não estou com nenhum recurso super poderoso aqui, eu vou usar o próprio molde aqui para... Esse aqui é o miolo do molde, né? Deixa eu só mostrar, né? A parte interna do molde. Isso aqui só para espaçar as peças. E aí eu vou fazer isso aqui, forçar eles para ficarem no formato certo. Ficando no formato certo, eu vou marcar onde eu quero cortar. Então eu vou forçar bem. O ideal seria eu já ter deixado isso aqui dentro da forma. Só que como eu já estou fazendo um outro ukulele ao mesmo tempo, eu estou usando essa forma às vezes. Tem alguns momentos que eu estou utilizando a mesma forma para fazer dois instrumentos. Já tenho aqui marcado onde que eu quero cortar. E agora eu vou tirar as peças. Vou precisar passar isso no ângulo de 90 graus para dentro. Vou precisar de algum recurso. Se eu pegar uma régua assim, eu não vou ter certeza se eu estou no ângulo certo. Eu posso estar com a régua virada para um lado, para o outro. Por mais que eu ache que está reta aqui, eu posso estar errando. Então eu vou usar algum outro recurso, né? Eu vou ver o que eu tenho aqui. Isso aí, estou de volta, arranjei uma caixinha de CD. Eu vou pegar ela, vou ver onde está a marca que eu fiz. A ideia é alinhar a lateral aqui da caixinha com a borda. E aí eu vou riscar. Eu vou recortar um pouquinho para fora desse risco para eu poder compensar depois na lixa se preciso. Eu vou fazer isso dos dois lados. Eu devia ter feito uma marcação com algum outro material. Fazer com estilete só não dá certo. Vou pegar uma caneta. Então agora eu fiz a marcação de uma cor específica. Risquinho azul aqui. Remarcar essa aqui só para garantir. E agora eu vou cortar. No caso, vou cortar com estilete mesmo. Cortar por dentro e por fora.
bom do corte de estilete é que ele dá um acabamento bem legal. Não sei se vai dar pra ver, mas ele vai ficar bem uniforme. Só que o problema é que eu não consigo garantir o ângulo do corte. Então tem hora que eu estou cortando reto, tem hora que está inclinado para um lado para o outro. E as pequenas tremidas que eu dei para descer vão fazer com que ele fique bem irregular. Então isso eu vou ter que compensar na lixa depois. Uma coisa importante na hora de trabalhar com estilete é de nunca deixar o dedo na direção da lâmina. Então nunca meu dedo vai estar aqui, por exemplo. Se a lâmina está indo nessa direção, meu dedo nunca vai estar aqui. Ele está sempre do lado, né? Quando muito. Né? De preferência que ele fique sempre aqui atrás, assim. Mas tem hora que não dá. Então, eu estou seguindo a linha ali que eu fiz. Bem devagar para não trincar nada e ficar nenhuma madeira estragada. Tá cortado. Essa vai ser a parte da frente. Eu vou ter que nivelar isso aqui na lixa agora. Mas já tá bem próximo do que eu quero. Bom, agora eu acabei de cortar os dois lados. Eles estariam prontos aqui para encaixar. Mas vai ver que vai ter algum desnível, né, nas peças. Então vou ter que balancear elas para elas encaixarem. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma lixada, apoiando ela na mesa. Para garantir que fique mais uniforme. Tem algum nível de torteza aqui. As peças estão tortas, né? Vai ter que entortar nesse ângulo. Daí para isso, é que na hora de colocar aqui, vai colocar um bloquinho interno aqui para travar a madeira. A gente já vai fazer isso já. Então tá aí, pra gente fechar bem esses vãos e dar um reforço necessário, né, para grudar, já que tem essa tensão e a tendência natural da placa é abrir, né, voltar para o seu formato original. A gente vai colar aqui então esse toquinho no fundo, né, um pedaço aqui e um pedaço aqui. Tá, então o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa é marcar a altura. E cortar esse toquinho nessa altura. Bom, na hora que eu fui juntar aqui os dois pedaços, eu percebi que eu lixei torto. Tá? Então eu vou ter que comer aqui uma peça, então sempre tomar cuidado e verificar. Um truque que o pessoal faz é sempre olhar contra a luz. Se você estiver enxergando do outro lado, nesse caso está muito óbvio, né, que está errado. Então eu vou lixar de novo. Lixei as duas metades e agora eu vou colá-las assim. Você percebe que elas estão bem tortas, né? Para que eu compensar de na hora que molhou ele enverga. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o toquinho aqui por dentro. Eu peguei um toquinho bem fininho, vamos ver se ele vai ser o suficiente. A ideia é que ele ajude a moldar o formato desse compensado, não é que prensar um contra o outro. Então eu vou passar cola, né? Grudar eles assim e colocar temporariamente uma outra peça só para ajudar a prensar, para na hora que eu colocar o grampo, não marcar a madeira. Tá? Uma coisa importante só é que antes de colar, o que a gente faz? Sempre vai lixar a madeira. Então estou com a lixa aqui. No meu caso, eu estou fazendo para deixar reto, né? Então já estou fazendo a própria superfície. Tem casos que as pessoas aproveitam e querem deixar uma curvatura no final, né, na bundinha
o instrumento, em vez de deixar reto como eu deixei, eles fazem tipo uma coisa meio curva. Daí vai ter que lixar a madeira para encaixar no formato curvo. Então, no meu caso está mais fácil. Só vou colar aqui, pegar o lado que ficou mais liso, né? Eu vou passar cola e eu vou juntar. Cola o grampo, né? Para prensar as madeiras. Quando eu falei grampo, você pensou grampo de cabelo, né? Não, grampo de marcenaria. Então tá aqui, espalha bem a cola, limpar o excesso na própria madeira aqui. Então esse aqui vai de um lado. Eu quero garantir que ele fique bem apertado, então vou usar o truquezinho da fita crepe novamente. Então, prende a fita crepe de um lado, estica bem a fita até quase ela rasgar mesmo. A fita vai puxar uma face contra a outra. Você vê que foi bem feito o serviço quando você ergue e ela começa, ó, ela vai puxando para se abrir. Ela abre automaticamente. Então, vou colocar um toquinho aqui para garantir que vai ficar reto do outro lado. Eu vou prender para fora. Na hora que eu prensei aqui, ó, girou o toquinho, tem que ficar reto também. Então, volta, pressão do grampo. Devia ter marcado uma linha aqui, onde que é o centro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Só juntar, passar a fita, toquinho, e a gente volta outro grampo preso, beleza? Então é isso aí, esse aí foi o 4º episódio, né, do Luthieria de Pobre, e eu quero que vocês divulguem, né, se inscrevam no canal, né, compartilhem. Isso aqui já está um pouquinho mais avançado do que vocês já viram aí no vídeo, né, e a gente vai chegar, né, num instrumento pronto, bonitinho, né, bem acabado, né, mas eu queria que vocês divulgassem, se inscrevessem, compartilhassem com os amigos, ok? Se tiver dúvidas, sugestões, escreva aí nos comentários.